Bom dia, meus queridos irmãos. Estamos aqui mais um dia surgindo e nós começamos bem, né? O dia meditando na palavra de Deus, ruminando. O que Deus quer nos ensinar? Hoje nós vamos estudar Provérbios 5 e é muito forte. É um conselho que quem ouvir, quem atender a Deus vai ser abençoado. Hoje nós vamos ler eu me converti com 15 anos e logo eu prestei atenção nesse ensinamento. E eu fugia disso aí, do que nós vamos estudar hoje. Nós precisamos também. A mesma coisa que José fez. Vamos orar, vamos pedir a Deus para nos abençoar. Senhor, nesse dia, Senhor, eu quero que o Senhor tenha misericórdia de nós, de cada um, Senhor, que está nos ouvindo, de mim, da minha casa, da minha família. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, do mundo que já não tem mais valores, nem tem, alicerces, fundamentos na tua palavra. Por isso que quando vem a angústia, fica perdido, desesperado, Senhor. Senhor, nos ajude, Senhor, a manter firme esses valores da tua palavra, a tua lei, que nós guardemos. E, Senhor, para ajudarmos aqueles que estão, Senhor, perdidos, que estão sendo destruídos, que a casa está desmoronando porque não tem fundamento. Senhor, a tua palavra é o fundamento. Venha falar conosco nessa manhã, venha abençoar, Senhor, cada um de nós, a nossa família, e teu sangue venha nos proteger, Senhor, da cabeça aos pés, Senhor, sobre nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos lá. Olha só. Filho meu, é lindo que sempre começa com esse vocativo. Filho meu, ele está chamando de filho, não é? Filho meu, atende a minha sabedoria e a minha inteligência, inclina os ouvidos. Então, é interessante que atender, então, quando eu atendo a porta é porque eu ouvi a campainha. Então, atender e ouvir. Então, quando nós desprezamos, quando Deus fala, quantos abismos e quantas armadilhas caímos, não é verdade? Porque não atentamos no conselho de Deus. O Senhor nos dá conselhos na sua palavra para nos proteger, não para nos privar de prazer. Aliás, Deus quer nos privar de desgraças, né? Então, ele está pedindo: atende a minha sabedoria e a minha inteligência, inclina os ouvidos, para que conserves a descrição. Descrição é sensatez, porque nós vamos ver que toda pessoa que cai, ela está distraída, né? Ela não está atenta à palavra, ela se distraiu, pronto, né? A armadilha pegou. O animal também, quando vem assim caminhando pela floresta, se ele não atenta onde ele está pisando, ele vai cair em armadilhas, não é? E os teus lábios guardem o conhecimento. Então, está dizendo os ouvidos e a boca. Cuidado com o que a gente ouve e fala. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Então, ele coloca aqui um alerta. Cuidado com o que você ouve, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, né? Então, a mulher adúltera normalmente começa assim a falar mal do marido, né? Um assédio é quando um homem também começa a falar mal da esposa para outra mulher, é porque ele já está preparando uma armadilha para que haja algum caso entre os dois. Então, cuidado, né? Quando a gente fica falando, né, para o marido para outra pessoa do sexo oposto, e é muito sério. Começa aí. Então diz assim que a mulher adúltera, o caráter dela não é só leviano, mas perverso. Sua consciência é cauterizada,
suas roupas são sedutoras e o seu coração é astucioso. Então, o primeiro que destruiu o lar foi a serpente, foi o diabo. Quem destrói o casamento foi a coisa que Deus ele fez, né? Porque a única coisa comparada aqui na terra é o casamento, o marido comparado com Cristo e a esposa com a igreja. Não tem mais nada comparado. Então, olha só, quando Deus fala do casamento, a primeira coisa que o diabo quis destruir foi isso. E aí aconteceu que ele fala, cuidado, ela destila favos de mel e as suas palavras são mais suaves do que azeite, mas o fim dela é amargoso, como o absinto. O absinto é um sofrimento, uma angústia. Pode ver que esses crimes passionais, tudo era aquele amor louco. De repente, cadê? Entendeu? Cadê? Porque não tem fundamento, não é? Não tem fundamento. E o fim dela é amargoso, versículo 4, como o absinto, agudo como a espada de dois gumes, e vai falar da boca, dos lábios e das palavras, né, que entram e que fica seduzindo, falando palavras doces, se fazendo assim de boazinha, né, de manhosa, que o texto fala. E no fim, ela destrói a vida de um homem. Porque o que Deus deu melhor para um homem foi o casamento, Deus e o casamento. Se tirando isso de uma pessoa, ela fica muito mal, né? E os seus pés descem à morte. Então, daí ele fala dos lábios e das palavras da mulher adúltera. Aqui ele vai falar dos seus pés. Descem à morte e os seus passos conduzem ao inferno. E ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Então ela anda sem descanso, ela não para até conseguir pegar uma presa. Então, o que age nela, assim, né, é uma coisa que é perturbação, uma perturbação, que enquanto ela não consegue o intento que ela deseja da destruição, ela não para. Tanto destrói a vida dela como dos outros, né? Agora, pois, filho meu, dá-me ouvidos e não te desvieis das palavras da minha boca. Então ele fala assim, ou seja, se você ouvir a sabedoria de Deus, você não vai abrir os seus ouvidos para ouvir essas palavras macias, né? Que tudo enganoso, né? Então, quando você está pronto, então, ó, dá-me ouvidos, versículo 7, não te desvies das palavras da minha boca. Certamente você vai fechar o ouvido para a mulher adúltera. E afasta o teu caminho da mulher adulta. Afasta, não desouvido, afasta. E não te aproximes da porta da sua casa. É tão interessante que hoje no mundo esses conselhos aqui não são modernos. Por isso que existe tanta destruição, não é? Tantas doenças, tantos adolescentes, né, problemáticos. Por quê? Porque nós não nos afastamos dessas coisas, né? Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que os teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do seu trabalho não entre em casa alheia. É interessante aqui que não dê a tua honra. Honra também está ligada à moralidade, porque a única coisa que Deus deu para nós, semelhante a Ele, é nós somos feitos à imagem dele, nós temos um espírito e temos a graça de criar outras criaturas através dos óvulos e dos espermas. Então, os espermas que Deus te deu, que cria a vida, não dê à mulher estrangeira, dê a mulher da tua mocidade. Até que ele vai falar aqui das fontes, né? Para que a gente não vá em outras fontes, mas que a gente
fique na fonte que Deus deu para gente, né? E também, além de dar a minha honra, não é? A minha santidade, que deixa de ser. A Bíblia fala que um relacionamento sexual é uma troca não só física, mas é troca de altares. Então, os altares da pessoa vêm todos para mim, os deuses estranhos. E a Bíblia fala que o adultério é seguir os deuses estranhos da minha casa. Por quê? Porque eu deixo Cristo. Eu não estava em Cristo quando adulterei, não é verdade? Porque Cristo é o esposo. E assim como eu sou fiel a Ele, a minha aliança primeira é com Jesus. Eu jurei no altar estar no meu casamento, na dor, na tristeza, e isso aí eu jurei no altar. Então a minha aliança, antes de ser com meu esposo, é com o Senhor, não é? Então aqui fala que além de eu dar a minha honra, eu também dou o dinheiro, os meus bens para estranhos, que era da minha família. Olha que forte, né? Eu acho muito forte isso. E gemas, e o fruto do teu trabalho não entra em casa alheia. Quer dizer, no fim você vai dar para quem não é nada seu, é o estrangeiro, é estrangeira. E digas, e gemas, versículo 11, no fim da tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Gemas, olha só, no fim da vida. Porque no fim da vida, quando a gente está para morrer, passa como num filme tudo que nós fizemos. Se nós não acertamos, fica uma coisa horrível. Se nós não buscamos o perdão de Deus, nós há gemido de dor, de sofrimento por termos pecado e quebrado a lei de Deus. Isso é para qualquer homem, qualquer mulher, não precisa ser de igreja ou religioso. Nós lamentamos, né, aquilo que fizemos de errado quando nós não resolvemos, né, em vida. E digas, como aborreci o ensino e desprezou meu coração a disciplina. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Quer dizer que, ó, quase que me achei em todo o mal, quer dizer, estava em todo o mal de coisas erradas, contrárias a Deus. Quando ele diz, bebe a água da tua própria cisterna, ele está falando aqui de fidelidade. A tua própria cisterna, teu marido, é a tua esposa. É interessante que como assim, os valores, por isso que fala que o mundo jaz no maligno, né? Os valores do mundo, né, do sistema deste mundo, através de literatura, através de filmes, como assim, até justifica o adultério. E nós acabamos concordando. Ah, tá vendo? É assim, é assim. Não há uma luta pelo casamento. Ah, a pessoa tá assim, eu deixo ela, eu a deixo. Olha só que forte. Aqui fala assim: não beba, ó, beba a água da sua própria cisterna. Não vá buscar na pessoa alheia, né? Não desejes né? Não tenha desejos pelo marido da tua próxima, nem a mulher do teu próximo. Agora diz assim, e derramar-se-iam por fora as tuas fontes, quer dizer, que você jogaria a sua vida sexual para outras pessoas, e então você não tem uma aliança com Deus. Quem não consegue ter uma fidelidade na vida sexual, não tem com Deus. Isso é bem sério. E hoje está todo mundo brincando, né? Todo mundo acha engraçado se é virgem, se guarda. Ah, tá vendo? Diz assim, você está perdendo tempo. Você está aí esperando o teu marido, você pode aproveitar a vida. Então, esse é o conselho do mundo, não é verdade? Só que daí eu vou sofrer aquilo que eu escolher. Então, na verdade, o problema de aproveitar a vida depois aproveitar a vida é depois ter 1 minuto de brincadeira e 500 anos de sofrimento. Esse é o grande problema, porque ninguém quebra a lei de Deus e fica por isso mesmo.
porque a lei de Deus ela nos protege. Então, o conselho, não é, hoje muito desprezado é que você não vá a outras fontes, beba da tua própria fonte, do teu esposo, né, ou da tua esposa. Glória a Deus, Senhor, abre o entendimento, em nome de Jesus, porque tudo isso foi perdido entre os jovens, entre os casais. O Senhor tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Traga fidelidade, Senhor. E diz assim, então, continua, né? Ainda, e derramar-se-ia por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas. Quer dizer que você tem fontes dentro de você. Você vai jogar fora para pessoa que não é nada sua. Não é o homem da tua mocidade, nem a mulher da tua mocidade. E continua, sejam para ti e não para somente, e não para os estranhos contigo. Seja para você, para sua família, não para os estranhos. Seja bendito o teu manancial. O teu manancial é a vida que corre. Você vê, você pode criar outras vidas. Não é? Deus criou o primeiro homem e deixou isso com o homem e a mulher. A semente da vida, a gravidez, o relacionamento é uma dádiva de Deus. Não é? Agora eu vou fazer isso com alguém que é estranho a mim. E vai dizer que é aquele amor doido. Quero ver, fica 3 meses, 4 meses, depois cadê o amor? Vai embora, né? Porque não era, né? E seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Porque fala, tenha prazer, né? Com a sua esposa, com o seu esposo. Alegra-te. Porque o relacionamento sexual é Deus que fez. Agora o diabo distorceu, né? Ele fez com que isso se pervertesse, uma coisa que é tão sublime, ele perverteu, né, a vida sexual. E acontece que a mulher é corça de amores e gazela graciosa. Sacie-te os teus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Forte, hein? Forte. E você vê no mundo, hoje, os conceitos é isso: o homem fica desejando o peito da outra, os seios da outra, não é verdade? Fica querendo ver ou acariciar. Aqui está perguntando por que você não sacia, você tem a sua esposa, por que você não se sacia com os seios dela? Porque precisa da outra, que depois vai te trazer tanta desgraça. Porque os caminhos do homem estão perante o Senhor, versículo 21, e ele considera todas as suas veredas, os seus caminhos. O caminho do homem estão perante o Senhor, quer dizer, não há nada que esteja escondido diante de Deus. Quanto ao perverso, perverso aqui está no sentido de aquele que despreza a sabedoria, aquele que despreza o que o Senhor está ensinando. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão. Então, olha só, o que ele está fazendo, o que ele está achando tão bom, vai formando um laço, porque no momento que ele quebra a lei de Deus é um escudo. Quando ele quebra a lei de Deus, isso para qualquer homem, de qualquer raça, tribo, religião. Quando ele quebra a lei de Deus, abre um grande buraco, uma brecha, e aí vai entrando e vai formando um laço, e é o que o versículo 22 fala: quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, com as cordas do seu pecado será detido. Então, aquilo que ele afronta a Deus, aquilo mesmo vai destruir. Porque quando ele quebra a lei de Deus, ele não está afrontando a Deus, ele tá afrontando a si mesmo, ele não está tendo amor por si mesmo, ele está se autodestruindo. E ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. Então, tudo isso que foi ensinado é contrário àquilo que nós ouvimos. Então, eu queria lembrar do capítulo 1, quando fala assim: filho meu, se os pecadores querem persuadir você e dar maus conselhos, não consintas,
não vá para o caminho deles. Então, quem ouve isso aqui ganha vida, não é? Ganha vida. É interessante que quando eu já assim, aconselhei muitas pessoas e às vezes vem moças que tiveram quantos relacionamentos, quantos. Então, quando ela vai se relacionar com o marido, ela não sabe se está tendo com o marido ou com aqueles outros. Fica tudo misturado, é igual a pessoa querer misturar o santo com o sagrado, né? Fica tudo misturado e a pessoa não consegue ter o prazer que Deus tem, né? Na vida sexual, no casamento. Então, queridos, o apelo que eu faço, em nome de Jesus, que Deus abra o entendimento da sua mente, do seu coração, e que eu te desafio a obedecer à palavra. Você vai dormir em paz, você vai ter descanso, não é? Tua alma não vai estar ligada com nada. E vocês sabem que quando na minha família tinha muito essa parte de adultério, demais. Quando eu me converti, eu falei: ninguém põe a mão aqui, só meu marido. E eu fiz uma aliança com Deus, com Deus. E eu não podia, eu era estéril, porque assim, as mulheres com quem meu pai teve relacionamento, elas faziam trabalho para os filhos do meu pai nunca serem férteis. Então, olha as consequências. As consequências. Essas mulheres, você fica ligado nos altares delas, nos demônios deles, se é mulher, é o demônio dela, se é homem, os demônios dele. Fica amarrado. Sangue de Jesus, só Deus para depois quebrar tudo isso. Então, melhor é obedecer. Então, a sabedoria também é obedecer. E a sabedoria também é a advertência contra a lascívia. O que é lascívia? É desejo da carne, desejo dos olhos, né? E começa no ouvir, começa no ver, e eu vou desprezando a voz de Deus. Quando eu vejo, já estou no laço. E depois para sair, só Deus. Já vi muita gente sair. E também já vi muita gente ficar. Então, queridos, é melhor não entrar numa dessa, né? Eu quero o sangue de Jesus sobre você e tua casa, que seja quebrado esse espírito de lascívia, que seja perdoado, que Deus tenha misericórdia de mim, de você, e que guarde, gente, guarde em fidelidade, em mente limpa. Jó diz assim, que ele fez uma aliança, acho que é Jó 31, versículo 3, se não me falha a memória. Depois eu confirmo na próxima. Ele fala assim, eu fiz uma aliança com os meus olhos, para não ficar olhando as donzelas, desejando, né? Isso é adultério. Tem uns que não deitam na cama, mas ficam desejando. Isso é adultério para Deus. Não é para sua esposa, não. É para você mesmo. Né? As mulheres também que ficam postando, ó, aquela barriga de tanquinho que o homem tem, que não sei o quê. Essas admirações levam ao adultério. Ter certeza. Vocês podem ter certeza disso. Vamos ficar contentes, né, com aquilo que temos e agradecer. Podemos melhorar? Sim. Mas nós podemos melhorar a nossa aparência? Sim. Mas isso não é explicação para o adultério. Eu adulterei por causa disso. Porque meu esposo não me deu atenção. Porque minha esposa... Não é. Porque se você tiver uma aliança com sua esposa só, você vai cair. Se você tiver uma aliança com Deus, você fica firme. Um beijo grande, um bom dia, que o Senhor te guarde de todo espírito de adultério, de prostituição, de lascívia. O Senhor te traga santidade. Eu quero também para mim e minha casa. Que o Senhor guarde você de todo o laço do inimigo. No nome de Jesus. Um beijo grande. Um beijo.